Calhau Dornelles, quero começar por ti, porque há uma ansiedade gigantesca dos torcedores do Grêmio em relação ao novo técnico. Calhau Dornelles, quem será o substituto de Gustavo Quinteiros? É difícil de responder essa pergunta, né, Benfica? Olha, desde ontem toda a nossa equipe aqui da Band, a gente tá tentando os detalhes, né? Eu, a Michele, o Bruno. Primeira situação, Benfica, o Grêmio tem negociação oficial com um profissional. Negociação oficial, não apenas no campo da sondagem. Com o Mano Menezes. Mano Menezes. É uma negociação oficial. Uma negociação não quer dizer acerto. Não existe ainda uma assinatura. Agora as partes estão conversando muito mais no sentido de tempo de contrato, cláusulas, salário. Só que o primeiro contato, e dentro dessa conversa, o Grêmio já recebeu algumas situações importantes do Mano, tá? O Mano, ele vê como algo normal e é favorável à incorporação de um novo coordenador técnico. Ele não é contrário a essa ideia. Mano vê com bons olhos o Grêmio para se recolocar no mercado. E é uma negociação que o Grêmio tem perspectiva de avançar nas próximas horas ou, no mais tardar, nos próximos dias. Legalmente, a gente precisa colocar aqui que existe definição do comandante para o Grenal. Sim. Porque como essa sexta-feira é de feriado, a CBF não trabalha em feriado. Então o prazo para inscrições no BID da CBF se encerrou ontem. Por isso que existe a confirmação do James Freitas amanhã na beira do campo. Tá, mas o James não tinha que estar no BID, né? Teria que aparecer, Não. Ele já consta. Sim, tá ali lá no já, né? BID desde a sua chegada ao Grêmio. Inclusive ontem o processo foi de inscrição do Fernando Lázaro no BID, porque o Fernando Lázaro já tem experiência, passou pelo Corinthians como treinador, sim, estará na comissão técnica para auxiliar o James Freitas. É que ele precisava do registro no BID pelo Grêmio, né? Sim. Porque pelo Corinthians, por exemplo, onde ele já comandou, ele tinha lá o registro, cadastro, enfim, mas ele não tem pelo Grêmio, né? Isso, exatamente. Então agora ele está regularizado, mas o novo técnico do Grêmio ficará para o pós-Grenal, pelo menos a sua inscrição, a sua oficialização. Pelo que a gente tem de informação também, né, Michele? Tudo é possível. Eu acho que, assim, eu até conversei agora com uma fonte dentro do Grêmio que me falou o seguinte... Tem uma força-tarefa de repórteres hoje envolvida na questão do Grêmio. Tem que ter, né? Por óbvio, né? Acho que todo mundo aqui. É isso. Mas ele me disse o seguinte, eu perguntei, alguma possibilidade de anúncio ainda hoje, né, antes do Clássico Grenal? E a resposta foi, tudo é possível. Logo, eu ativaria as notificações. Sim. A grande questão é a seguinte, o Mano Menezes, né, parece ser o mais cotado, ele, mesmo que houvesse um acerto hoje, o anúncio ainda poderia acontecer antes do Grenal, como forma até de mobilização dos torcedores, ou não seria depois do Clássico? Foi justamente isso que eu tentei saber, e foi essa resposta que eu obtive. Possibilidade totalmente... Todas as possibilidades abertas. Todas as possibilidades abertas. Eu faço uma leitura daí. Até a última atualização que nós temos é de baixíssimo número de ingressos vendidos. Se o Grêmio consegue chegar a um denominador comum e ajustar todas as partes, eu vejo que o Grêmio como instituição vai querer realizar esta oficialização até para mobilizar o seu torcedor. Tem um novo comandante, o Grêmio já tem pelo menos um norte nesse sentido. Então, se possível, eu vejo que o Grêmio já vai fazer antes do Clássico Grenal. Agora, se possível. As partes precisam se ajustar porque tem uma situação, né, Benfica? É que os contratos não são coisas fáceis, exato, né, de serem... Não, e tem uma situação que é a ordem de mercado. Diante da urgência do Grêmio em buscar um novo técnico e a escassez de opções, o preço também fica... Mas quais seriam as dificuldades de fechar com o Mano Menezes? Não, que agora, a primeira parte da negociação foi para saber o que o Mano pensa do seu próximo passo na carreira. Essas situações de coordenador técnico, como que ele avalia o Grêmio no mercado. A segunda parte é ajuste salarial. Tempo de contrato, porque o Grêmio não pode fazer um contrato longo. Sim, acho que o Mano na altura da carreira, no momento que ele vive, acho que ele também não tem muito de onde escolher, de onde tirar. Tem vários clubes aí demitindo treinador e o Mano não é cogitado em nenhum deles. O Mano só é cogitado no Grêmio e também o Grêmio não consegue, com os outros treinadores à disposição, negociar. O Dorival, por exemplo, que era o desejo, não quer. Então, me parece que
Para o Grêmio, dos técnicos livres no mercado, só sobra o Mano, e para o Mano, dos clubes que não tem treinador ou que estão para demitir treinador, só sobra o Grêmio. Fica muito claro que é um movimento para não queimar o treinador que chegar. Se for o Mano, se for outro, mas não colocar esse treinador já à prova num clássico Grenal. Porque eu tô com o Calvin. O Mano, no contexto de carreira atual, é um telefonema, tu resolve todas as situações. Pra mim, o Mano... Tu resolve rapidamente. Poderia ter resolvido ontem. Que horas que o Quinteiros foi demitido? Demitido, o jogo foi às 7 horas, foi por volta das 10h30 por aí. 00:30, 1h, já deveria estar tudo acertado com o Porque Mano. a gente trata como Não se é um negócio tão fosse... difícil com o Mano Menezes, que tá livre no mercado e que nenhum outro clube quer pegar. A não ser que haja uma resistência de parte dele, até você colocou essa possibilidade. Não, o Galiel, a sequência que ele quer dar na carreira, de repente não quer trabalhar, né? Tá, mas as informações... Não, ele sinalizou posição. Ele quer trabalhar. Informações que aparece que ele tá Inclusive, bem o interessado. Pretzel deu essa informação ontem aqui no apito de que, em conversas, inclusive o Xandão pode falar se ele quiser, mas de que o Mano estaria disposto, sim. Você não a telefonou vir trabalhar mais? aqui Não no falou Rio mais Grande com do o Sul. Mano nas últimas horas, Pretzel? Tudo bem? Não, ontem eu mandei a mensagem para vocês no Donos, Isso. exatamente às 7h21. Manchete, aliás, mensagem que só tu valorizou, Benfica. O Cariel cagou pro destaque. Não, acho que o Daniel E aí- citou também, né? E aí é o seguinte, não, porque praticamente eu não faço parte da equipe, né? Eu sou um peixe fora d'água, essa que é a realidade. Como Mas assim, eu ajudo. rapaz? Não Como fala uma assim? coisa Não dessa. faça isso. Não, a realidade é essa. Não evidente, é. mas eu tô tranquilo, eu tenho cabeça erguida. Não. Não, isso é carência, pô. Não, Que não. isso? Eu sei o meu lugar, fica tranquilo. Para com Mas isso, é o seguinte, rapaz. Muito valorizado só por nós pra aqui. avançar. Cada programa Só que eu pra avançar. apresento aqui na Rádio Bandeirantes, por exemplo, faço questão de... Pretzel, quero uma Mas tu é participação o único. tua. Não, todo mundo gosta de Mas ti tu é o aqui, único. rapaz. Acabei Não, de mas tá tudo citar bem. ele falando Não da vou informação criar- dele ontem e ele não deu sequência pra informação. Eu não vou criar um caos na Sexta-feira Santa. Já Mas é o criou, seguinte, já ó. criou. Ó, eu perguntei pra ele, às 7h21, acertaste com o Grêmio? Nada. Aí eu mandei pra vocês. Às 7h22 eu perguntei, percentual de chances? Resposta dele às 7h24, que essa eu já tava entrando no ar aqui, eu não pude te passar, Benfica. Tá. Curta e grossa, depende deles. Percentual de chances para acerto? Depende deles. Grêmio. Sim. Que fica muito claro Sim, ele que quer- quer trabalhar, ele né? tá muito motivado em seguir trabalhando, ele tem esse desejo. E pra mim é muito claro, o Grêmio não queria expor o novo técnico já num clássico Grenal, considerando a discrepância técnica das duas equipes, porque o Mano Menezes, com a identificação que tem com o Grêmio, com o momento que vive na carreira, é um telefonema, tu ajeita tudo, já acerta Pois e já é, anuncia no dia seguinte. Eu acho que há uma pequena discrepância aí entre a informação que é passada pelo Pretzel de um Mano Menezes à espera de um contato com o Grêmio, de um contato do Grêmio. Eu acho que não é a espera com do essa- contato. Eu acho que é a espera dos próximos passos. Não sei, me pareceu assim pelo o relato do Pretzel de que ele nem o primeiro passo foi dado assim com tanta Não, força. ele confirmou ontem, inclusive ao Pretzel que teve a sondagem. E depois a gente teve a informação de que as tratativas elas continuaram. Então eu acho que é o próximo passo, o passo da contratação de fato, do fechar. E até porque o Mano também, apesar da amizade com o Pretzel, daqui a pouco algumas coisas, né? Ele até pode querer omitir, né? Não, e tudo bem. Na quarta-feira, o plano A era o Dorival. O Grêmio foi atrás do Dorival, teve a negativa e então o Mano era o plano B. Mas a partir do momento que o Dorival é descartado, que ele deixa claro que ele não quer trabalhar no Grêmio, o Grêmio tem que resolver isso o mais rápido possível, porque tem que querer ganhar o Clássico Grenal. E com todo o respeito ao James Freitas, ele tem as suas virtudes como treinador, mas o Mano Menezes é mais técnico que ele, é um Pode cara mais ser, experiente. Mas é que tá, eu acho que o Grêmio, nesse ponto, ele tá sendo inteligente. Que é não queimar a gordura do novo técnico com o primeiro clássico Grenal em que o Inter é favorito. Uma maturidade de trabalho muito maior. Olha, pode baixar o Guardiola aqui pra treinar o Grêmio amanhã. Não, mas acho O que- favoritismo do mas eu Inter, acho- ele é óbvio. Mas eu acho que Não nenhum- favoritismo, mas qualidade, né? Sim, mas eu acho que em nenhum momento se cogitou que o novo técnico já assumisse no Grenal, né? Acho que não seria. Mas eu né? acho que é isso que o Mal tá querendo dizer. Eu não iria não, por Mal. esse caminho. Tudo bem, eu entendo Mas esse não ponto. pode, até viu? faz O sentido. novo técnico teria que estar no bid. E hoje a CBF tá fechada. Tá fechada, é Sim. isso? Pra variar. Nem poderia, E né? aí não tem.
Exatamente, nem apareceria o nome. Então só na terça-feira. Não, mas eu digo que E poderia ter aparecido ontem, né? Sim. Poderia ter aparecido ontem, era uma possibilidade, mas eu até concordo. Pode ser, o novo treinador, ele tem mais tempo pra trabalhar e mais respaldo sem uma derrota, um resultado negativo num clássico. Se o Mano Bem. assumisse o Grêmio ontem, tivesse o anúncio, tava lá no bid, sábado treina, perde. Já iria alguma coisa pra conta do Mano Menezes? Ou pra qualquer que seja o treinador? Mas mas não é fica uma legal. rusga, né? Ainda Não é mais que legal. ele já tem uma certa Você rejeição. Agora imagina Você se ele consegue um começar- empate. Você Que começar ninguém tá perdendo. imaginando que é possível. É que eu acho que o Grêmio não precisa correr esse risco. Mas qual o risco? O Pra mim, o risco de risco ter- maior é ter um técnico interino do que um técnico que vai assumir o time. É que, pra mim, o Grêmio, ele não teria nada a ganhar ou quase nada a ganhar. Ele só teria a perder. Ainda mais que o Mano, não sei como é que tá o feed de vocês, mas nas minhas redes sociais, ele tá sofrendo algum nível de rejeição da torcida do Grêmio. É mesmo? Sim. Não sei como é que Eu tá pra tenho visto vocês. tenho visto mais aprovação. Ah, que bom. Não sei. Mais aprovação. Nos meus perfis Aliás, tá mais... eu suspeito que a enquete dessa sexta-feira seja a respeito do novo técnico do Grêmio, Helena Osório Brum. É só uma suspeita. Seria? Na verdade, Benfica, a Só enquete... falta me dizer, não, a enquete é sobre você considera fundamental a volta de Vitor Gabriel? Tem o Muito clássico nossa. Grenal amanhã, né? Benfica. Pode ser por aí Assim, também. ontem a nossa enquete foi pro torcedor gremista qual treinador você consideraria que comandasse, que seria melhor comandar o Grêmio neste momento. As opções eram Dorival Júnior, Mano Menezes, Fernando Diniz e Thiago Carpini. E ganhou o Dorival Júnior com 34%. A gente já sabe que o Dorival agora tem um acordo mais encaminhado com o Corinthians. E em segundo lugar, com 31%, ficou Mano Menezes. Então, descartando aí a opção do Dorival, o Mano ganhou, digamos assim, entre Perfeito. as possíveis opções. Mas hoje, sim, a enquete é diferente, porque Errei. a gente tentou não repetir a de ontem, né, que já tinha Certo, sido Helena. feita por Leonardo Moll. A de hoje é justamente sobre o resultado, ou provável resultado, do clássico Grenal de amanhã. Qual será o resultado do clássico? As opções são vitória do Grêmio, empate ou vitória do Internacional. Por enquanto, com 58% dos votos, vitória do Inter vai ganhando a nossa enquete. Depois, em segundo lugar, com 28%, vitória do Grêmio. E em último lugar, com 14%, é claro, as pessoas tentam não ficar muito no muro, fica o empate. E o pessoal pode votar, sim, na nossa enquete, que tá no ar, no nosso @esportebandrs no Twitter, e daqui a pouco vai estar também no nosso chat do canal do YouTube. Você parece uma correspondente internacional da Bandeirantes, lá na Europa, com o microfone na mão e o celular também, lendo as informações e entrando com um boletim. Qual é o último noticiário da televisão da Bandeirantes à noite? É o Jornal da Band às 19 horas, né? Jornal da Noite. Jornal da Noite. A Helena Osório Brum entrando, acaba de ser eleito presidente. E tem o Esporte Total, que é na virada de um dia pro outro ainda. Que daí é só de esporte. Esporte Total. É lá no final do dia. Tá, mas, Agora, mas aí é na Band conhecendo o Esportes, Filipão. Não. não? Na Band na aberta? Não, é na Band aberta, né? Band aberta. Conhecendo o Felipão, Eu acho que ele vai querer escolher o técnico se ele for o coordenador. É apenas um sentimento que eu tenho. E eu Vai vejo... dar tempo, né? E trazendo aqui a minha opinião sobre o assunto, eu respeito totalmente a carreira do Mano Menezes, mas eu iria por outro caminho nesse momento. Eu vejo que o Mano Menezes, ele tá num contexto hoje, considerando as últimas passagens dele, de fugir de rebaixamento. Ele fez isso no Internacional, teve êxito, continuou na temporada e decepcionou no ano seguinte. No Corinthians, ele teve a oportunidade valorizada no mercado de ter um trabalho desde o início, mas no com o Inter- respaldo da torcida. Ele não só fugiu do rebaixamento, então ele botou na segunda Não, tudo colocação bem, do mas Campeonato era um Brasileiro. cenário de fim de festa, onde ele tinha que recuperar, sendo de certa forma um tampão. Ficou e Sim, decepcionou botou- no ano seguinte. Não, mas botou na Tudo segunda bem, posição do mas foi um Campeonato trabalho Brasileiro. que não deu certo no fim das contas. Quando ele tinha a expectativa do torcedor, Tá, mas daí não aí conseguiu seria corresponder. Pra 2026. no no primeiro ano ele foi bem. E aí ele chega no mercado valorizado. Ele chega no mercado valorizado no Corinthians com o respaldo do torcedor. O torcedor queria o Mano. Não, deixa eu te ajudar aí no Corinthians. Se eu puder terminar a linha do tempo, facilita. Não, é que não, é melhor eu entrar no meio pra tu não informar errado. Então aí tu tá desinformando. Não porque estou. Se eu completar, eu não tô desinformando. Não, tu tá desinformando. O Mano foi contratado pelo Duílio Monteiro Alves por um contrato milionário por 2 anos, além da sua gestão, que já foi um absurdo. Quando o Augusto Melo ganha a eleição,
ele ficou com o Mano, engoliu o Mano porque não tinha dinheiro para pagar a rescisão de contrato do Mano, que foi milionária. Aí ele começa o Campeonato Paulista, em 6 jogos ele perde 5 jogos. O Corinthians é até ameaçado de rebaixamento no Paulista. E aí o Augusto Melo decide tirar o Mano Menezes, mesmo tendo que pagar a rescisão de contrato durante 1 ano inteiro. Então o Mano não tinha respaldo, o Mano só ficou porque o Corinthians, com o novo presidente, não tinha dinheiro para demiti-lo naquele momento. E eu nem cheguei no momento que o Mano continuou. Eu tava falando quando o Mano chegou. Ele sai do Internacional, o status que ele tinha no mercado antes de assinar com o Corinthians era de um técnico valorizado. O torcedor, antes do Mano chegar, apoiava essa ideia. Ele decepciona, acontece tudo que o Pretzel citou, e ele volta a se tornar um técnico nesse contexto, de salvar equipes de temporadas preocupantes. No Fluminense ele tem o êxito, o Fluminense continua com ele, e ele decepciona no ano seguinte, tanto que é demitido depois do Campeonato Carioca, na estreia do Brasileiro. Nesse momento, o Grêmio trazendo o Mano Menezes, ele deixa muito claro que o projeto é 45 pontos e ponto final. Eu iria com o Thiago, partindo de uma premissa com o Luiz Felipe Scolari como coordenador técnico. Thiago Carpini, que é um técnico que conhece esse cenário, mas que tem potencial de se tornar um técnico de outra prateleira. É um técnico jovem, promissor, não deu certo no São Paulo, mas deu muito certo no Vitória. Com o Filipão, eu iria por esse caminho. A última vez, e eu não tô aqui desqualificando o Thiago Carpini, eu gosto dele, e acho que todas as avaliações, elas são muito mais com relação ao ambiente do Grêmio, ao que o Grêmio já passou e como é o futebol brasileiro, do que propriamente uma avaliação de cada profissional. Considerando o ambiente do Grêmio, que o Grêmio já passou, eu acho que investir num técnico jovem que tem esse potencial é, de uma maneira um pouco perigosa, seguir uma mesma lógica que o Grêmio pensou lá em 2021 com o Thiago Nunes. E eu, particularmente, acho que agora o que o Grêmio precisa é segurança. Dos nomes considerados, pra mim, considerando que não tem a possibilidade do Tite, não tem a possibilidade do Dorival, pensando no mundo real, acho que o Mano é quem te oferece uma estabilidade maior. Pelo menos nos últimos anos tem sido assim. Ele assume, estabiliza, faz o time competir e no outro ano é que é o problema. Pois é, mas aí bate com a ideia do Leonardo Moll, que o Mano é pra salvar a temporada, né? Pra chegar aos 45. Tá, mas o Carpini, por exemplo, no Vitória também foi isso. Não, é que é isso que eu digo, é um treinador que conhece esse cenário. Ele conhece esse cenário e Não, tem potencial pra entregar mais. Não, mas é o que Mano... hoje, o o teto do Mano é baixo. Não, mas e o do Carpini? Não entendi. Porque o Carpini é que tu lembra do título. é que tu lembra do Carpini no Juventude, no Vitória, e eu entendo e faz sentido, mas tu tá aí escondendo, tu tá tirando da análise o Carpini no São Paulo. O que eu digo é E que aí ele tinha o potencial dele como técnico e tinha um grupo do São Paulo que era superior ao do Juventude. E o que ele fez com esse grupo? Não, tudo bem. O que eu Mas tô para efeito de debate, assim, será que ele não amadureceu? Não, mas é, que, é isso que eu ao digo. ponto de Mas é o que eu comandar no digo. vestiário? A gente coloca na hipótese, como hipótese, a gente coloca como uma dúvida. O que eu coloco é, considerando o cenário do Grêmio, o fator de instabilidade, o que o Grêmio já passou em 2021, o cenário que o Grêmio tem esse ano, talvez seja mais importante estabilidade e uma certa confiança de um trabalho que o Mano já fez no Inter, no Fluminense e até no Corinthians por um tempo, do que propriamente uma hipótese, entendeu? E eu É menos sobre o trabalho do Carpini, Só uma mais parte, sobre o viu? contexto. Só uma parte, ô Mal, não é a primeira vez que tu faz isso, cara. Vou fazer uma crítica a ti agora. Pô, tu é um cara todas as críticas jovem. são bem-vindas. Não, viu, tu é um cara jovem, já é a 3ª ou 4ª vez que tu diz que um treinador é ultrapassado, cara. O Mano Menezes é um treinador vitorioso, isso é de uma pretensão gigantesca. Tu pegar o microfone e dizer que um profissional não serve mais, cara. O Mano Menezes tem 3 títulos de Copa do Brasil, o Mano Menezes ganhou o Campeonato Gaúcho, o Mano Menezes treinou a seleção brasileira. Ele pode estar num mau momento, mas dizer que ele é um treinador só para 45 pontos, aí tu vai me desculpar, cara. E não é a primeira vez que acontece no programa de apontar o dedo para treinadores mais velhos e dizer o seguinte: esse cara não serve mais. Isso aí tá aposentado. Isso dura 3 jogos. Eu acho que isso é uma falácia, cara. Me desculpe. Não, primeiro, eu não trouxe aqui que ele tá ultrapassado. Eu não quero ter a pretensão de usar esse verbo, esse adjetivo, melhor dizendo, porque eu tô começando na carreira, eu não quero afirmar que alguém tá ultrapassado ou não. Mas eu lembro que a última crítica que eu fiz ao Mano Menezes foi na escolha do Fluminense pela manutenção. E aí eu trago o que eu disse. Eu tava elogiando o técnico Renato Portaluppi pela escolha de não trabalhar nos estaduais, porque eu sabia que o Mano Menezes, considerando o contexto da carreira,
Ele não ia sobreviver aos estaduais. E foi o que aconteceu. Tá, mas- O que eu trago em relação ao Mano... Isso é pra todos os Não, técnicos o que eu trago em brasileiros. relação ao Mano Menezes é que ele é um técnico que ele chegou num contexto da carreira que acontece com todo mundo. Hoje ele não conseguiu acompanhar o ritmo do futebol pra estar É que tu competitivo... Pelos trabalhos que ele mostrou Aí que ultimamente. tá, o Fluminense ele fez competir, o Inter ele fez competir. Não, ele não fez competir. Fez Ele competir. salvou a temporada. Tá, e isso não é competir. não, em ele algum fez- nível é competir, Ah, mal. ele fez um Tu acha segundo que é semestre, simples? ele fez um semestre de 22 muito bom no Inter, cara. Não, Tudo e outra- bem, mas e foi outra o coisa- último bom trabalho Não, depois de um Bom, mas momento o onde ele Fluminense, chega ele- completamente em baixa no mercado. Quantos É que assim, ó, técnicos vivem temporadas boas, depois ficam 2 ou 3 sem repetirem? Pode não ser o estilo que você gosta, pode não ser o técnico com maior repertório tático de oferecer estilos diferentes de jogar, formas diferentes de jogar, mas que ele fez o time do Fluminense competir, ele fez. Considerando o contexto. Só que eu acho que você tá minimizando quando um técnico salva um time do rebaixamento. Salvar do rebaixamento no futebol brasileiro, pegando no meio da temporada, não é simples, mal. Tudo bem, mas Não é eu, fácil. eu analiso o elenco que o Grêmio tem hoje e eu vejo mais. Eu vejo mais potencial. E tudo bem, ele fez o time jogar pra se salvar do rebaixamento, mas eu não considero isso competir. Competir pra mim é brigar por Sul-Americana, é brigar por Copa do Brasil. Mas que depende do é que panorama depende que do você foco, encontra. depende do Mas é que pra objetivo. mim, o Mano Menezes, ele teve três oportunidades. Ele teve no Internacional um ano magnífico em 2022. Termina como vice-campeão brasileiro, pontuação de campeão. Também não é magnífico. Não, né? Também não, vamos considerando- no considerando- extremo aí, considerando o Inter, contexto. O Inter foi eliminado pro Melgar na Sul-Americana. Não, Considerando Calvin, o contexto de Não Alexander é Medina. magnífico. Mas aí era 23 já, né? Não, 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 22. 22. Considerando o ainda. contexto de Alexander Medina. Ele vai bem no brasileiro. Nas Copas ele vai mal. Bem, mas considerando o contexto de Alexander Medina e o que o Inter mostrava com ele, quando o Mano Menezes assume terminar o Campeonato Brasileiro com 73 pontos, pra mim é uma temporada muito acima e pode ser considerada magnífica. brasileiro. Ele teve a oportunidade no Inter de ter um ano inteiro Mas quem foi na pra Copa do Brasil? competir. Não me lembro. Eliminado pro América Mineiro. Tudo Mas bem, é- mas era o início Sul-Americano, de eliminado trabalho. para o Não, Melgar. Mas É eu que- tô- Não é só o brasileiro que eu não vale. estou debatendo 2022, eu estou debatendo as Não, tu oportunidades. acabou de que o dizer Mano- que era um trouxe. ano magnífico. Não, eu estou debatendo a competição. O Mano Menezes ele teve 3 Tu tá oportunidades colocando de competir. várias vírgulas e contextos pra justificar a tua tese. Quando a gente coloca a vírgula e o contexto pra dizer que o Mano não é o técnico ultrapassado que você tá pintando, aí não vale a vírgula e o contexto. é O que debate Calvin- tá muito bom, mas eu acho que o Calvin tem uma informação, é isso? Calhau. O Calhau, perdão, Calvin. Eu fiquei olhando pro Calvin. É tanta letra K que o cara se atrapalha aqui. Fala, Calhau. Tem uma situação, Benfica, que é a seguinte. Só falta o Clériton aqui. ó, É. Calvin. É brincadeira. Triplicada. Seguinte, Benfica, a gente conseguiu apurar o seguinte. O Mano Menezes, ele é o técnico que hoje o Grêmio negocia, sim. Tá. Só que o Grêmio ele tem um receio com o Mano. Opa. Que é como que o Mano vai cair num vestiário atual do Grêmio, Meu Deus do céu. tá? Porque o Mano, daí a Tá, gente... mas esse vestiário tá contaminado, hein, gente? Pelo Não, amor de Deus. Daí aqui, esse foi o relato, daí eu faço a leitura aqui. O Mano, ele teve problemas lá no Fluminense, conhecidos, com o Marcelo, né, com o Thiago Silva também. Uhum. Então, teve esses problemas. No Grêmio, nós sabemos que também alguns problemas ocorreram com o Gustavo Quinteiros. Por mais que o Grêmio negue publicamente, é do jogo, não tem nenhum problema. Agora, o Grêmio tem este receio de como que o Mano vai ser inserido neste contexto no vestiário. O Mano não está descartado, pelo contrário, ele segue sendo o nome preferencial, o favorito, mas o Grêmio avalia também outros nomes por este receio. A tendência, pelo que eu e a Michelle a gente conseguiu aqui, a tendência é que o anúncio não seja nesta sexta-feira. Tendência, tá? Tendência, porque Sim. não existe essa unanimidade. E só pra- Outros nomes também começam a ser, em razão dessa questão do vestiário, Trazer avaliados. por exemplo, até que nós trouxemos ontem, a sondagem que o Grêmio fez através de intermediários ao Thiago Carpini. Que vocês também estavam comentando, né? Só que o Tá. Thiago Carpini tem uma dificuldade, que é o fato dele estar empregado. Tem a multa aqui. Tem a multa 3 rescisória. milhões de reais. 3? 3 milhões de reais. Assim, não é uma grande multa, pensando no que é o investimento do Grêmio e Mas tudo olha mais. só, mas... Michele, olha só, se o Grêmio tem o temor aí de que daqui a pouco haja um problema dentro do vestiário, eu acho que o Mano Menezes tem muito mais jogo de cintura para contornar algumas coisas, mais malandragem, mais carreira, mais estrada, do que o Carpini. Porque o Carpini é um jovem que daqui a pouco não tem, porque
treinador de futebol é uma maratona, Eu uma concordo corrida, contigo, uma Benfica. corrida de longa duração. O Mano vai, não, eu vou por aqui, Não, eu só citei- até acontecer algum tipo de problema. Mas num primeiro momento, acho que o Mano administraria melhor Eu isso. só citei para justamente como informação mesmo, que foi consultado, mas eu particularmente concordo contigo. Eu Fala, concordo Predson. contigo, Benfica. O Mano pegou os caras pegam rótulos, né? Eu já falei sobre isso ontem, eu odeio rótulos. E o Mano pegou o rótulo de que é um treinador agora para curto prazo, né? Um treinador para recuperar, para dar um gás, mas depois não tem mais paciência para administrar vestiário. Ele pegou esse rótulo, infelizmente. Então, a gestão termina em dezembro. Nós estamos no fim de abril. Então seriam 7 meses de gestão, é isso? 7 meses? Isso. 7, 5, 8 12... meses. Não, 7, né? 8 meses. 8 meses, é isso? 8 meses. 8 meses de trabalho, quer dizer, o campeonato termina dia 21 de dezembro. Então ele seria, para mim, o técnico ideal. Eu estou concordando contigo. O Carpini, nesse momento, do jeito que o Grêmio está, um treinador que não tem muita identidade com o Grêmio, acho que tu saber o que é o Grêmio nesse momento. O Mano treinou o Grêmio em 2005, na segunda divisão, foi bicampeão gaúcho em 6 e 7. Foi a última vez que ele treinou e saiu daí pro Corinthians, do Corinthians para a seleção brasileira. Então o tempo passa, é verdade, nós estamos falando de quase 20 anos atrás, mas eu estou concordando contigo. Acho que nesse momento ele seria o nome. Agora, eu acho que essa frase dele aqui ontem, às 7h24, ela é uma frase definitiva que depende da diretoria aqui, ó. Quais as chances de percentuais de acerto? Depende deles. Depende só do Grêmio. Pelo Mano, o acerto acontece. Eu concordo com o Pretzel e até sobre o Carpini, mais uma vez, não é, na minha avaliação pelo menos, sobre ele. Eu acredito que ele tem potencial, acho que seria interessante em outro cenário, mas considerando a segurança que o Grêmio precisa e a estabilidade que o Grêmio precisa, às vezes é necessário você optar por um técnico que talvez tenha uma forma de jogar mais específica, mas muito clara, e uma estabilidade maior, porque o momento pede isso. E desse ponto de gestão, né, um técnico jovem, a gente já viu, o Roger, por exemplo, eu considero que é um técnico jovem. Quando ele chega no Inter, tem muito essa questão, mas o Roger, a gestão de grupo, como é que ele vai trabalhar isso? E ele consegue, com o trabalho dele, com o desenvolvimento dele, mostrar que ele melhorou muito nesse aspecto e que hoje ele é um grande gestor de grupo. O Carpini, daqui a um tempo, ele pode ser que mostre a mesma coisa. Mas porque o momento do Grêmio pede, eu acho que o Mano oferece uma estabilidade maior. E é por isso que eu parto sempre da premissa quando eu defendo o Carpini em relação ao Mano Menezes, porque o Carpini, ele é jovem e o momento do Grêmio é instável. Por isso que eu parto de uma premissa do Luiz Felipe Scolari como coordenador, porque é um cara que vai auxiliar ele. Eu trabalho... Auxiliar o Carpini. Auxiliar o Carpini, exatamente. Tem uma situação nesse momento... também, Mol, desculpa, que é a seguinte: ontem o Grêmio, depois da demissão do Quinteiros, tinha a intenção de anunciar primeiro o coordenador. Mudou essa lógica. Meu O Deus. Grêmio pretende É um erro, hein? primeiro o treinador e depois o coordenador. É um erro isso. Mas eu vejo isso porque então o Filipão tá fora, então. Tu acha que o Filipão vai aceitar chegar com o treinador já definido? Se for humano, daqui a pouco até dá, né? Eles se dão Parece bem, que tem uma boa relação, né? mas boa relação, assim, de amizade fora do futebol. O que... Vestiário porque não nunca se sabe, trabalharam né? juntos, Quando assim, o Mano- e Mas aí... já existe a informação de que eles trabalhariam juntos sem problema algum. Quando o Mano trabalhou com o Autuori e fez essa função no Inter, eles se davam bem. E, inclusive, rendeu uma boa Amigos de uma anos, boa- o Michele. final de temporada. Amigos de anos. É. Amigos de anos, porque quando o Mano foi técnico do juvenil do Inter, o técnico do principal era o Paulo Autuori. E ali eles ficaram amigos em 1999, quando o Mano veio do Juventude pro Inter para trabalhar na base. Que Não, estranho, né? Por que o Grêmio não confirma o Felipão? Eu já tô começando a achar que o Felipão vai ser descartado, hein? Não tá descartado, longe disso. O Então Grêmio- por que não confirmá-lo hoje, antes mesmo do treinador? Cara? É muita demora. Qual é a dificuldade? É Aliás, muita o demora. Felipão na arena talvez sim fosse um fator de mobilização, né, pro torcedor. Né, as redes sociais estão dizendo isso. E eu acho que seria uma figura muito importante, porque o Carpini, ele não é que ele salvou a temporada do Vitória, ele fez o Vitória com o material humano que tem de fato competir. O Vitória não é que brigou pra não cair. O Vitória foi pra Sul-Americana, o Vitória no início do Brasileiro empatou com o Atlético Mineiro fora de casa e venceu o Fortaleza em casa. Fez um campeonato estadual razoável, mas assim, é um time que desde o ano passado vem mostrando uma evolução surpreendente. Com o Filipão, é um técnico jovem que pode colocar o Grêmio num patamar que o material humano pede, que o material humano do Grêmio proporciona.
Então, assim, eu gostaria disso. O Mano Menezes, quando ele teve as oportunidades pra competir, eu não considero salvar o do rebaixamento uma competição, o time competir de fato. Não então, joga, eu vejo né? que o teto Não entra em do campo. Thiago Carpini hoje, ele pode entregar mais e colocar um Grêmio num patamar mais interessante. Eu Sabe acho que que a horas gente são, às vezes gente? determina muito competição de acordo com o que a gente tem como ideia, ou que o escudo X do time X, ele é muito maior que o do time Y, então ele vai sempre brigar por título. Se valesse isso, imagina, a gente tem um campeão por Campeonato Brasileiro, né? Você Não sabe tem que como horas ter são? essa lógica.